Ora viva, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou Teofilósofo José Massango, autor da Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem interagir conosco colocando as vossas mensagens relativamente à temática que nós iremos abordar no dia 2. Estamos também em direto na DSTV, GoTV, Star Times, TV Cabo. Muito obrigado a todos pela audiência. Hoje temos um tema especial que é seitas e heresias. Para debater em torno desta temática, tenho convidados também especiais que vão nos ajudar a responder e também a dissipar as nossas dúvidas. Começo com o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, saudações. Boa tarde e Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham neste momento. Eu sou o apóstolo Pedro Aleixo, discípulo do profeta Cacó Filipe, o profeta que Deus enviou para esta geração, a fim de que eu, assim como você que está aí em casa, todos nós possamos ser salvos. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Temos um outro convidado que é super especial, que é reverendo Marcos Macamos. Saudações. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez para estar juntos do servo de Deus e juntos partilharmos algum conhecimento e também sentimento, também emoções que nós temos no campo da fé. Muito obrigado. Obrigado, reverendo. O nosso tema de hoje é seitas e heresias. Pode colocar a sua opinião, a sua ótica em torno desta temática na nossa página do Facebook. Reverendo apóstolo, olhando para esta temática, lê-se, ouve-se ultimamente em torno desses dois termos, que são seitas e heresias. Em algum momento há uma polêmica na explicação dessas temáticas. Começo com o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, como uma pergunta prévia, o que é uma seita, o que é uma heresia? Primeiro eu gostaria de levar as pessoas a recuarem o tempo para o livro de Eclesiastes. No seu capítulo 1, versículo 6 até 9, é dito lá que não há nada debaixo do sol que seja novo. Tudo que está a acontecer hoje é exatamente o que já aconteceu no passado. Para debater, ou seja, falando deste tema que é seitas e heresias, nós temos primeiro que voltar ao tempo, procurarmos entender como é que podemos identificar que algo é uma seita, que algo é uma heresia e não vem de Deus. Você vê? No contexto daquilo que é a seita, nós sabemos que seita pode se atribuir àqueles camaradas que têm um conjunto de práticas que pode ser até religiosa, né, por lá, mas que, no entanto, não dão as suas caras, não aparecem. Por exemplo, o que está a acontecer em várias partes do mundo, onde tem pessoas que têm certa conduta e certas práticas e acreditam em certa coisa, mas que, no entanto, não aparecem à luz do dia, não aparecem para a comunidade, a fim de que as pessoas pudessem os conhecer. Mas a história bíblica mostra-nos que, afinal de contas, até homens de Deus que trouxeram as suas mensagens foram tratados como se fossem seitas, por exemplo. Então, falar de seitas, de fato, existem seitas sobre a face da terra. Mas primeiro também temos que falar de como podemos identificar que algo é seita ou não é seita. Não sei se compreende. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Reverendo, na sua ótica, o que é uma seita, o que é uma heresia? Sim, no mesmo diapasão com o apóstolo, vamos ver que tudo que é novo, um fenômeno religioso novo, a tendência é ser chamada de seita. Porque os discípulos de Jesus também eram um grupo novo. Olha, aquele grupo de Jesus é uma seita. Tanto as pessoas conheciam mais o judaísmo, aquela religião mais antiga. Então, tudo aquilo que aparece no meio do percurso e que não estamos habituados, então nós achamos que é seita. Mas seita, no verdadeiro sentido, é algo fundado por um indivíduo e que os seus seguidores comprometem-se a segui-lo à risca até onde ele for. Por isso, quando ele morre, os seus seguidores continuam e não há nada que altera. É por isso que algumas seitas, quando morre o fundador, espalham-se, dividem-se. Então, os seguidores ficam dispersos.
porque querem manter e preservar as ideias, os ideais do fundador. Então, a seita gira mais em torno do fundador, dessa pessoa. A seita aceita morrer pela causa do fundador. A seita permite ser presa, massacrada, defendendo o princípio do fundador. Uma seita não tem nada a ver com as instituições seculares estabelecidas, caminha em contramão, mas para preservar os seus fundamentos. A seita é muito forte no sentido de que tudo não importa, mas o que importa é aquilo que nós acreditamos. Tanto, por exemplo, não tomamos medicamentos porque é assim mesmo que nós acreditamos. Tanto morre ou não morre, é fuzilado ou não, mas tem que seguir à frente. Mas, com o andar do tempo, a seita também transforma-se. A seita torna-se uma instituição poderosa. Temos, por exemplo, a igreja quimbanguista, que completou 100 anos agora. Surgiu assim com um indivíduo que diz: olha, eu ressuscitei uma criança que estava morta, curei uma senhora hemorrágica, e todas as pessoas seguiram esse senhor. Houve uma grande confusão nesse país, que é Congo, na altura o Zaire, e fecharam escolas, hospitais e tudo. Houve o estado de emergência, por causa da agitação que este senhor criou. Mas hoje é uma igreja que é membro do Conselho Mundial, tem universidades, escolas e tudo, mas no princípio era uma seita. E há muitas seitas que nasceram e morreram. Algumas apoiaram os movimentos de libertação, da luta de libertação em África. Muitos movimentos de libertação tiveram apoio das seitas para expulsar o colono. Por exemplo, aqui em Maracuene, antigo Lourenço Marques, por exemplo, houve uma seita de mineiros que regressavam, houve uma fome. Então, essa seita disse que, olha, nós vamos fazer o ritual para expulsar o feiticeiro. Então, os portugueses ficaram agitados. Então, houve várias seitas em Moçambique. Algumas seitas estavam nos quintais. Portanto, algumas seitas desapareceram, mas algumas delas transformaram-se em igrejas. Por exemplo, a igreja Luz Episcopal, que hoje é uma igreja membro nossa do Conselho Cristão, começa com um senhor Escovel. Foi chamada seita nessa altura. Então, depende, como diz o apóstolo, da nossa visão. E aí já podemos alinhar com a heresia, porque são heréticos, hereges são os tais fundadores, porque eles não alinharam com os princípios já existentes. Então, trouxeram uma nova coisa sua, mas também tem seus fundamentos. Agora, nós é que temos que chamar seita, não seita, porque há quem também nos chama nós de seitas. Por exemplo, a Igreja Católica, no geral, levou muito tempo para considerar as nossas igrejas como igrejas. Mas somos nós, pessoas formadas também, que passamos por instituições superiores, mas foi difícil considerarmos como igrejas. Obrigado, então, reverendo. Apóstolo, em algum momento o apóstolo disse que para nós entendermos seitas e heresias, há necessidade de sabermos como identificar uma seita ou uma heresia. Em algum momento o reverendo falou de algumas seitas, trouxe aqui um historial. Como identificar uma seita e uma heresia? Para começar, nós devemos saber que existem princípios para nós sabermos que este homem que nos aparece, que está a puxar muitas almas, independentemente se diz que puxa a Cristo ou a quem, este homem vem de onde? Qual é o seu mandato? Será que ele teve um chamamento divino ou não? Então, se formos a reparar pelos princípios bíblicos, todos os profetas mensageiros, não é? Eles tiveram uma mensagem, tiveram um dia em que foram chamados e comissionados, e eles mencionaram onde Deus falou deles através, talvez, de um certo profeta. Mas, no entanto, você pode ver que o conjunto de igrejas, há muitas igrejas, como estava a se falar aqui, que até algumas seitas, reconhecidas que essas são seitas, então estão dentro podemos falar do Conselho Cristão de Moçambique, e naquilo que é a estrutura reconhecida, a instituição reconhecida para o governo, não para Deus, que tem a ver com assuntos religiosos e tudo mais. Ela está lá reconhecida. Isso por quê? Por que chega a se pôr lá certos indivíduos que fundaram certas denominações, que ultimamente são consideradas de igreja? Por que estão lá? A princípio é por faltar esta análise de como é que alguém se torna um servidor, mensageiro de Deus.
não é? Você, se for mais cauteloso, vai perceber que o que estava a falar aqui, por exemplo, os quimbandistas, né? Coisa assim, vai perceber que, no entanto, eles não têm um dia específico fundador, não tem um dia específico que ele pode dizer que Deus chamou-me no dia tal, tal, tal. Veio a mim e deu-me as palavras para que eu pudesse pregar à humanidade. Ele não vai dizer qual é a mensagem que ele traz. Ele não vai nos trazer, por exemplo, uma passagem bíblica que anuncia o trabalho que ele está a fazer. Porque não é só simplesmente um indivíduo se levantou, diz que, olha, sigam-me, porque faço tal milagre. Há pouco tempo, ontem estava a assistir a um programa numa das televisões, em que um indivíduo que se dizia ser profeta, mas que, no entanto, baseava-se no sentido de que ele fazia tantos milagres e teve visões, e que, no entanto, já estava aí com a Bíblia e fundou seu próprio ministério. Mas, no fundo, se nós formos mais cautelosos, vamos perceber que esta é uma seita, sim. O que esse homem traz é tudo do diabo, não tem nada a ver com Deus. Se for a ter a ver com Deus, ele terá nos dizer, por exemplo, eu tenho uma chamada, uma comissão, eu tenho uma mensagem que não é a repetição da Bíblia. Porque se formos a ver os profetas que vieram, cada profeta trouxe a sua mensagem. Conforme estava-se a dizer, mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando veio em seu tempo com os seus discípulos, foram considerados de seita. Por quê? Porque era algo novo. Mas hoje toda a humanidade reconhece que Jesus Cristo não trouxe uma seita, não é fundador de uma seita ou heresias, mas sim era um mensageiro enviado. Por quê? Por ele ter esses requisitos que eu estou aqui a dizer. Um chamado, uma comissão, uma mensagem e uma passagem bíblica, exemplo de Isaías 61, versículo 1 a 2, que ele menciona, que falava dele. Paulo, quando vem também, a sua mensagem é mencionada, que era aceita em Atos 24, 14, e as pessoas lá disseram que este indivíduo, a sua mensagem é uma seita. Mas, no entanto, Paulo mostrou que ele não era o fundador de uma seita, porque tinha uma chamada, uma comissão, assim como uma mensagem a pregar, e a Bíblia havia o anunciado. Assim também, por exemplo, hoje tem pessoas que chamam a mensagem de Cacó Filipe de seita. Mas, no entanto, Cacó Filipe está no mesmo parâmetro com os profetas da Bíblia, porque ele tem uma chamada e uma comissão que recebeu os 24 de abril de 1993, e, no entanto, ele tem uma mensagem que não é a repetição da Bíblia, e ele tem uma passagem da Bíblia que anuncia a sua vinda, que é Mateus 25:6. E mais tarde, após a sua morte, é aí onde as pessoas vão reconhecer, assim como estão a reconhecer Jesus hoje, que Cacó Filipe verdadeiramente era o enviado de Deus. Obrigado, apóstolo. Reverendo, qual é o seu comentário relativamente a identificação das seitas e das heresias? A linha que separa as seitas, heresias, igrejas, seita é muito tênue, quer dizer, o espaço é uma linha muito, muito fina demais. Daí que este tema é muito sensível. E já desde agora alerto que aos que não estão nos acompanhar tenham a capacidade de discernir, porque podemos ofender sem querer um lado ou outro, enquanto essa não é a nossa missão aqui. A nossa missão é explicar como é que isto funciona. Nós estamos aqui a abordar uma teoria funcional da religião no que tange as seitas e as heresias. Aqueles que nós dizemos que são heréticos, eles nunca vão acreditar e concordar com isso. Portanto, nós estamos aqui a falar a quem deste lado está a dizer que não, eles estão desviados. Agora, é difícil encaixar coisa nova, algo novo que vem a nós, que nós estamos habituados, que não está a andar nos caris que nós estamos habituados. Não porque essa coisa não tenha razão. Porque nós sempre pensamos que aquilo que é nosso é que tem razão. Sim. E nunca damos razão aos outros por aquilo que nós ainda não experimentamos. A religião em si é uma experiência. A seita é um conjunto de pessoas que partilham uma certa experiência. Assim como a igreja de Jesus Cristo, aqueles discípulos partilharam uma experiência de Jesus, uma nova experiência, que nunca tinham tido antes essa experiência. Sem a experiência prática, a religião não tem sentido. Portanto, todos aqueles que estão nas seitas, as chamadas seitas, temos que passar agora a pôr entre aspas, para não ofender pessoas. Porque as grandes igrejas estão na África do Sul. Todas entram no saco das seitas. Vamos falar da ZCC. Até hoje não reconhecem muitas pessoas. Pensam que é uma seita, não é? Por causa dos seus procedimentos, eles vão a Moria, naquele monte onde vão anualmente, a peregrinação, tudo. E há coisas que as nossas igrejas também fazem, que achamos que é de bom, mas para os outros não faz sentido. Portanto, a nossa sabedoria para outros é loucura.
Então, neste tema aqui, temos que ter em conta a sensibilidade, que nós não queremos ofender as pessoas, porque há quem diz, eu estou nesta igreja porque tem mil e uma razões para estar aqui. Assim como você que está nessa tua igreja, também tem as tuas razões para estar aí. Então, deixe-me em paz porque eu estou satisfeito aqui. Então, temos que respeitar essa parte. E deixar que Deus julgue o que é o próprio Jesus. Quando vieram dizer, olha, está a ver aquele grupo ali, está a falar do teu nome, aqui eles estão a andar ali, estão a usar o teu nome. Ele disse, deixam. Deixam. Se eles estão a falar do nosso nome, até porque não estão contra, sinal de que fazem parte, não é? São nossos fãs. Então, nós hoje, a tendência é silenciar os que falam do nome de Jesus, que nós não somos do grupo deles. Se não, desde já, ia se mandar encerrar essas igrejas novas que estão a surgir agora, os ministérios estão a surgir agora. Pelo contrário, esses ministérios estão a surgir agora, de jovens, entre aspas, nós aprendemos muito deles. Aquilo que nós não temos, até aqueles que não têm lá nas igrejas grandes, fogem para lá, para ir beber desses ministérios de jovens que estão a ser dirigidos por jovens agora. Então, este diálogo seita-igreja deve ser visto não só do ponto de vista de fé, mas também do ponto de vista sociológico. Os jovens agora já vão atrás dos outros, não é assim? Se eu comparar a idade do Honório, porque o Honório também não gosta de a gente falar dele, mas ele é muito importante para nós, né? Muitas pessoas vão para o Honório e não vão para nós que somos antigos, não é assim? Porque querem encontrar uma outra coisa que não encontraram em outras igrejas. Então eu não vejo aqui as seitas a serem condenadas, mas vamos lá procurar algo de bom que elas trazem para a sociedade poder caminhar. Seja a paz, a convivência, a harmonia. Não é fácil as pessoas saírem de casa atrás de alguém. É porque sentiram algo que lhes satisfaz essa pessoa. Então, isso já vai nos levar à questão das heresias, que também é mais polêmico. Quem tem o direito de chamar herege ou herético a outra pessoa? Não é assim? Porque ao momento que eu te chamo de herético, você também pode me chamar que a minha crença, a minha doutrina também é herética. Então, isso foi uma guerra ao longo da história da igreja. Quem estudou até a Idade Média, quem estudou a história da igreja, houve uma fase, uma era de hereges. Tanto pessoas que deturpavam a doutrina, quer dizer, interpretavam da sua forma, não é? A questão da Trindade, da Santíssima Trindade, a questão da ressurreição de Jesus, eles traziam uma outra forma de explicação. E a heresia também tem a ver com fatores culturais, sociais, em volta, nesse tempo. Se formos a ver, a nossa religião cristã foi enriquecida por muitas contribuições das tradições romanas que existiam aí. Algumas cerimônias, algumas celebrações têm muito de similaridade com questões religiosas tradicionais de Roma, mas foram purificadas as datas que nós celebramos hoje, para descobrir de onde é que partem as datas oficiais da igreja, as celebrações oficiais. Tem certas conexões com os hábitos tradicionais e culturais dessa... Reverendo Marco Macam. Apóstolo, para reverendo, nós temos que, em algum momento, conviver com as setas e não há necessidade de expô-las. Coloco essa questão e uma outra também. Hoje em dia, quais são as heresias mais evidentes? Primeiro eu preciso recordar à humanidade que existe um plano de salvação que Deus coloca sobre a face da terra, não é? Deus ele envia um profeta e este profeta é a sua boca para conduzir a humanidade sobre a face da terra. E em todos os tempos, se existiram dois, então um teve que diminuir e o outro cresceu no seu ministério. Agora, dizer que devemos deixar elas avançarem assim, bem, é um pouco complicado. Isso por quê? Porque são almas que estão sendo dirigidas para o inferno. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque Deus é santo e Ele ama a santidade, e, no entanto, no seu amor, Ele envia um profeta para conduzir o povo à humanidade, ou seja, a humanidade a Deus, então nós também devemos participar neste plano. Há uma razão pela qual um homem é nascido e, no entanto, ele vem à Terra. E eu quero acreditar que o plano de Deus, quando trouxe o homem sobre a face da Terra, não era para matá-lo ou fazer com que ele fosse ao inferno. Deus quer salvar todo mundo, compreende, né? Então, no plano de reparar as setas e deixar elas avançarem, por exemplo, este não é meu foco. O meu foco como um servo de Deus é vir aqui, através de um chamamento e comissão que um homem teve, então poder expor o diabo sobre a face da terra. Eu não tenho problema em expor o diabo sobre a face da terra, porque eu conheço o valor das almas.
As almas, elas têm um valor. Se eu fosse discípulo, por exemplo, de Jeremias, e eu estaria a dizer a mesma coisa que Jeremias disse em Jeremias 14:14. Compreende? Em Jeremias 14:14, você vai ver lá que Jeremias diz que esses profetas vos ensinam visões falsas. Ele expôs todos os falsos profetas que estavam sobre a face da terra naquele tempo. E se eu fosse Baruque, filho de discípulo de Jeremias, sabendo que sirvo Deus, eu tinha que expor os falsos profetas naquele tempo. Mesmo os apóstolos, sendo eles discípulos de Jesus, Jesus disse, por exemplo, em Mateus 16, 5-12, Marcos 8, que, no entanto, os fariseus e saduceus, eles ensinam doutrinas falsas, então apartem-se disso. A minha missão seria fazer com que o povo não se perdesse a caminho desses. Agora, eu deixar com que eles trabalhem à vontade e isso me satisfazer, então o que dita é que se eles estão a levar, tem um objetivo de levar as almas para o inferno, e eu também faço parte, porque não estou a fazer nada para que esses possam ser salvos. E quais são as heresias mais evidentes hoje em dia? Meu amado, todas as igrejas existentes sobre a face da terra, não importa se carregam a Bíblia nas suas mãos ou não, é tudo obra do diabo, é tudo heresia, é tudo seita. Independentemente se eles mudam uma coisa ou mudam a outra maneira. Mas porque não vêm com esse chamamento, com esse princípio do líder ter um chamamento e uma comissão, uma mensagem para pregar sobre a face da terra, e no entanto uma parte que anuncia a sua vinda, logo são do diabo, porque todos os profetas trouxeram essa parte aí, não sei se compreende. Os verdadeiros profetas mostraram isso. Agora, vamos lá ver. O procedimento que se usa na católica para se estabelecer um papa, será que é um procedimento bíblico? Estás a ver? O procedimento que se usa na adventista, o procedimento que se usa na igreja Testemunha de Jeová, é um procedimento bíblico? É claro que não. Então, logo que não é bíblico, a partir do momento que o procedimento não é bíblico, é do diabo Satanás. Obrigado, apóstolo. Reverendo, qual é o seu comentário? Obrigado. Agora, eu acho que eu estou com medo agora, porque nós podemos ser condenados por Deus por condenar os outros. Quer dizer, nós não somos tão justos para condenar os outros. Porque a nossa experiência não é a experiência deles. E a experiência deles não é a nossa experiência. E sociologicamente falando, na sociologia da religião, a religião é uma experiência individual, interior. Se o teu irmão ou a tua irmã diz que, mano, eu estou bem naquela igreja, aquilo que eu procurava, encontrei, respeita o teu irmão e a tua irmã. E há coisas que ela pode te ensinar que tu não apanhaste na outra igreja. Então, não vale mais perante Jesus discutirmos, este não vale, aquele não vale. Os discípulos vieram ter com Jesus. Está a ver aquele grupo, anda a falar do teu nome, diz calma, deixa tudo crescer juntos. Então, não somos nós a dizer que você chumbou, você vai para o inferno, você é do diabo. Porque nós também estamos limitados. Apesar de termos sido chamados por Deus, somos pecadores por excelência. Não somos santos nós, somos santificados pela graça de Deus. De santo não temos nada. As pessoas podem curvar-se quando se cruzarem conosco, chorarem, mas somos humanos. Jesus também aceitou, não aceitou ser chamado de bom. Então, quero com isso dizer que, quando tratamos desses assuntos de facto, dada a sensibilidade que os mesmos têm, temos que respeitar as pessoas também. Porque agora estamos a falar, há quem está a dizer, não, aquele é do diabo, a dizer a nós dois aqui, não, aquele que é do diabo. Estão a discutir isso agora. E nós também estamos a dizer que vocês aí são do diabo. Então, não, é inútil este discurso condenatório, porque é preciso uma introspeção e pedir ao Espírito Santo que nos oriente neste debate para percebermos o que estamos a falar, porque nem tudo percebemos. Podemos galgar universidades, como nós os dois tivemos sorte de estudar muito, mas isso não basta. Agora, Deus age independentemente das nossas intenções. Deus é soberano. Deus, se quer salvar pessoas, não depende de nós dois aqui. Deus, se quer salvar a questão naquela seita que os ama tanto, tem mecanismos próprios. As seitas que eu estudei, porque a minha área é essa, infelizmente ou felizmente, aqui tivemos muitas seitas. Igreja Gaza, Jack Rosana, não sei o que é. Igreja, as seitas que surgiam, desapareciam, de mineiros que vinham e fugiam mineiros. E todo o Mazione que nós temos aqui também veio da África do Sul. Antes de ser Maziones, que nós chamamos, era a Missão Fé Apostólica, que partiu de Chicago para Mpumalanga. Então, o arrevamento foi